Oi, amados! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo muito especial, que é o vídeo de lançamento do meu manual de bolos caseiros. Para quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Sabrina Santos e seja muito bem-vindo. Então, como eu falei para vocês, é um vídeo super especial, que é o lançamento do manual de bolos caseiros, e eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Eu tenho recebido muitas perguntas, em relação ao conteúdo do manual, e eu vou explicar para vocês o que vai ter nesse manual e o objetivo também que eu quero alcançar, com esse manual. Então, vamos lá. Gente, no início do manual, eu já vou falando para vocês que foi uma delícia fazer esse manual junto com meu esposo. A gente conta um pouquinho da nossa história, tá? Quando a gente começou com a primeira quitanda e tudo que a gente passou. É bem breve a história, tá? Mas a gente conta os principais pontos. Então, assim, a gente foi vivendo, revivendo tudo que a gente passou, a gente riu bastante, se emocionou também. Então, assim, foi muito legal escrever isso para vocês. Então, de início, a gente vai fazer uma apresentação e contar um pouquinho da nossa história, como inspiração aí para quem quer começar, tá com medo de começar. Então, vocês vão ver aí como que a gente começou, quais foram os primeiros passos, como que a gente chegou até aqui. E também, que a gente tem muita coisa ainda pela frente, que a gente tem muitos planos. Então, eu falo um pouquinho disso com vocês, tá? E depois, gente, de abordar um pouquinho da nossa história, porque eu tive a intenção de contar um pouco da história para inspirar vocês, ajudar vocês. Às vezes tá com medo, como eu falei, E aí a pessoa vê uma história assim e fala assim, ah, não, eles conseguiram, então eu também consigo. Então foi esse o objetivo. Em seguida, gente, a gente vai falar dos equipamentos e utensílios. Primeiro eu abordo, os equipamentos e utensílios que vocês precisam para fazer à mão, a minha massa base à mão, na batedeira, no liquidificador. Eu já tinha abordado esse assunto nos outros cursos, Só que eu não tinha falado, gente, dos tamanhos de formas, um leque maior, Então, nesse manual de bolos caseiros, eu falo das formas suíça, no tamanho 19, 16, 13, 12 e 9, que são grande, média, pequena, baby e mini, tá? Falo não só do tamanho das formas, mas quantos bolinhos, a minha massa base rende nessas forminhas, tá? Então, uma massa base rende 3 na 19, 4 no 16, X na 13, X na 12, X na 9. E falo também a quantidade de massa em cada forminha. Então, é bem completo. Falo também, gente, das formas de bolo piscina, no formato coração. Falo também do rendimento, tá? A quantidade de massa que vai. Na forma piscina tradicional, baby e mini. Tudo também. Eu falo o rendimento, quantas unidades que rende e a quantidade de massa que vai em cada forminha, tá? E aí, eu vou falar também um pouquinho por que eu gosto de trabalhar com a forma 16, explico detalhadamente o porquê que eu escolhi essa forminha. Então, assim, vai ajudar vocês na escolha da forma, caso vocês ainda não tenham começado, Em seguida, depois que eu falo dos equipamentos e utensílios, das formas, eu vou falar um pouquinho sobre os ingredientes da massa base. Gente, esse tópico tá maravilhoso, porque é aqui nesse tópico de ingredientes da massa base que eu vou falar com vocês como vocês podem fazer as alterações. Eu vou falar a função de cada ingrediente na massa, as proporções, então você vai entender. Ah, se eu tirar 100 gramas de açúcar, qual que vai ser o resultado final do meu bolinho? Ele vai ficar um bolinho mais seco, um bolinho mais úmido? Ah, não, eu quero aumentar um pouquinho do leite. Ah, não, eu quero diminuir um pouco da farinha. Então, vocês vão ter liberdade para mexer nas receitas e criar as suas próprias receitas, sabendo qual que vai ser o resultado final. Não vai fazer às cegas, Tipo assim, eu vou diminuir o açúcar, o que vai virar? Não. Você vai saber qual que é a função de cada ingrediente e daí sim vocês vão fazer as alterações desses ingredientes de acordo com seus objetivos, Mas fazer essas alterações com segurança, sabendo que, tirando um pouquinho aqui, o resultado final vai ser tal, entendeu? Então, assim, eu vou abordar nesses ingredientes aqui, da massa base,
A função de cada ingrediente, o que que o ovo faz ali dentro da massa, o que que o açúcar, qual que é a função, eu sempre falo, né, maciez, retém umidade, dá sabor, falo do óleo também, a importância, leite, que a gente coloca o leite, mas às vezes você troca o leite por água ou por suco de alguma fruta. Qual que é a alteração na coloração do bolo? Quando a gente faz uma massa com água, por exemplo, o bolinho fica um pouquinho mais claro. Por que que ele fica mais claro quando a gente faz com água? Eu falo isso nesse tópico aqui de ingredientes. Então, eu vou falar a função de cada ingrediente. Falei bem da farinha, tá? Me perguntam muito, Sabrina, qual é a farinha que você usa? Falei sobre a farinha tipo 00, uma farinha tipo 01, que é uma farinha excelente. Falei sobre peneirar a farinha, tá? Sobre os mitos de peneirar ou não, se deixa o bolinho mais fofo ou não. E falei também sobre o peneiramento, né? Que às vezes a gente peneira não para deixar o bolo mais fofinho, mas porque tem uma lógica por trás do peneiramento. Falei sobre isso com vocês e também sobre o fermento de duplação. Gente, como me perguntam sobre o fermento de duplação? Falei dele aqui bem detalhadamente, o que que ele faz na massa, por que que eu uso ele, tá? Então, tá tudo especificado aqui nesse tópico de ingredientes da massa base. Em seguida, tem pesos e medidas, que é uma coisa que também me perguntam muito. Às vezes a pessoa tá começando, não tem ali uma balança, né? Então, quer fazer a minha massa base em xícaras, mas fica um pouco perdido. Então, nesse tópico aqui de pesos e medidas, eu coloquei a massa base em gramas, pesado, ela feita com óleo, e a massa base também feita com óleo em xícaras, e medida em xícaras. Então, você tem essas duas opções. Sabrina, não gosto de massa feita com óleo, quero fazer com margarina. Tem a massa base feita com margarina, aqui também as medidas, né, em gramas e também em xícaras. Então, eu coloquei tudo certinho. Se você não tiver balança, você consegue fazer as receitas, tá? Porque eu deixei a massa base aqui, tanto em gramas quanto a medida em xícaras. E aqui nesse pesos e medidas, gente, eu falo uma coisa muito importante, que é tipo essencial quando você vai fazer qualquer receita, que é a proporção dos ingredientes. Então, aqui eu explico qual que é a proporção, a lógica que eu uso, né? Porque tem muita gente que fala, Sabrina, 480 gramas não é muito açúcar, né? Porque você usa 480 gramas de açúcar e 480 gramas de farinha. E não é, gente. Então, eu explico a lógica, porque 480 gramas de açúcar equivale a mais ou menos 2 xícaras de açúcar e 480 gramas de farinha equivale ali a 4 xícaras de farinha. Então, em volume, a farinha é o dobro do açúcar, né? Mas em peso não, porque o açúcar ele é um pouco mais pesado. Então, eu falo aqui dessa proporção. Por que que eu uso, né, medidas iguais de açúcar e farinha? E eu falo de uma coisa muito importante, que é uma variação. Como assim, Sabrina? O que é variação? É aquilo que você pode alterar na receita, é uma porcentagem máxima que você pode alterar na receita, dependendo do seu objetivo. Sabrina, achei sua massa muito úmida, posso diminuir, por exemplo, o açúcar ou aumentar a farinha? Pode, mas você tem uma variação máxima para você não estragar a sua receita. Por exemplo, a minha massa vai 480 gramas de açúcar, você achou ela muito úmida, quer aumentar um pouquinho da farinha, você coloca lá 1 xícara a mais. Às vezes o seu bolo vai ficar muito seco, porque foi um excesso de farinha, então assim, não vai chegar num objetivo legal. Então aqui eu ensino uma variação que você pode chegar a mais, né, só que vai deixar o seu bolo ali no limite, então ele não vai ficar seco, mas ele vai ficar um pouquinho mais estruturado, entende? Por exemplo, também em um bolo mais úmido, você pode aumentar um pouquinho no líquido, no leite, ou aumentar um pouquinho no açúcar, né? Tem uma variação também que você pode aumentar para o seu bolo, por exemplo, não ficar com uma massa muito líquida e daí ele não crescer e ficar embatumado. Então, existe uma variação e é essa variação que vocês têm que obedecer para fazer as alterações dos ingredientes sem errar na receita, tá? Então, você quer um bolo mais úmido, um bolo mais seco, você vai alterar uns ingredientes ali, mas obedecendo essa variação.
Então aqui eu explico sobre essa variação, não só na minha massa base, mas também na minha massa airada, tá? Eu explico que eu uso ela nas duas massas, faço até umas continhas aqui com vocês, muito bem detalhado. E eu tenho certeza que depois que vocês virem, né, essa questão aqui dos pesos e medidas, das proporções, né, dos ingredientes e dessa variação, vocês não vão errar mais receitas, vocês vão fazer as alterações aí dos ingredientes com segurança e vai ter o resultado que vocês querem, tá? Dependendo do objetivo de vocês. Então, passando para o próximo tópico. Olha aí, gente, que tanto de coisa que eu já falei, a gente só tá no tópico 5 aí do manual. Aí, aqui no tópico 5, eu coloquei jeitos diferentes de fazer a massa base, tá? Eu ensino vocês a fazer à mão, no liquidificador ou na batedeira. E aí eu falo detalhadamente os passo a passo, as observações. Aí eu coloco aqui o porquê que a gente bate o açúcar, o óleo, os ovos primeiro. Explico tudo o que acontece ali naquele momento. Depois o porquê do leite, porquê que bate menos, a terceira etapa da farinha. Então eu explico detalhadamente também o processo, tá? Não só falo, você bate isso, isso e aquilo e fiz a receita. Não, eu te explico o porquê que você vai fazer nessa sequência, tá? Então, te ajuda também a saber na teoria o porquê das coisas, né? Porque a gente, às vezes, pega uma receita e a gente coloca os ingredientes certinho e não entende por que que não deu certo. Mas, às vezes, você alterou um ingrediente do passo a passo e aí já desanda seu bolo, né? Aí você fala, gente, mas eu só fiz isso diferente, não é possível que isso deu errado, né? Mas existem métodos diferentes de produzir um bolinho e dependendo do método que você tá usando, se você alterar um ingrediente ali, seu bolo não vai dar certo. Por exemplo, no método simples eu bato ovos, açúcar e óleo e faço uma emulsão para criar caminhos ali, né? Por onde depois os gases do fermento vão passar, se alojar e daí é o que vai fazer o meu bolo ficar fofinho, crescer e ficar fofinho. No método cremoso a gente bate a manteiga com o açúcar e faz um creme de manteiga. E no método espumoso, né, a gente bate os ovos com o açúcar e faz aquela espuma branca. Então, cada método tem um modo de preparo e se você não seguir, você não vai ter um bolinho fofinho, né? Porque, como eu sempre falo, o que deixa o bolinho fofinho é o método que você escolhe sendo executado corretamente, tá? Então, eu falo um pouquinho sobre isso com vocês. E aí, gente, depois de falar tanto, né, sobre essa parte teórica dos bolinhos, a gente vai entrar aqui no módulo, no tópico de receitas. Gente, são mais de 50 variações de receitas que eu coloquei para vocês. Estão perfeitas essas receitas, todas feitas por mim, testadas e aprovadas. Não tem nenhuma receita que eu não fiz, tá? E são receitas super simples de fazer, não tem erro. Aí eu começo aqui nesse tópico falando da massa base, tá? Aí eu tenho o tempo de preparo, a forma, eu coloco essas informações para vocês, caso vocês vão fazer para vender, né? Então, tempo de preparo que eu gasto para fazer a massa, contando ali o tempo que eu gasto para pesar os ingredientes, né? Forma, o tamanho da forma que eu uso e também da embalagem que eu uso. O rendimento, quantas forminhas, né? Que eu coloquei aqui, geralmente é 16, mas eu falo também das outras proporções, das outras forminhas. Rendimento, quanto de massa vai em cada forminha, temperatura do forno, tempo de forno e validade desse bolinho, tá? Falo o passo a passo, detalhado de como vocês vão fazer essa receita. E além da massa base, eu ensino a massa amanteigada, que é feita pelo método cremoso. Não faço ela no liquidificador, então eu ensino esse método para vocês. E também a massa base sem lactose, tá? Falo algumas curiosidades dessa massa.
E as minhas massas bases são as bases, né, literalmente aqui dos meus bolinhos. E depois a gente faz inúmeros outros sabores. Eu falo da quantidade certinha, né, dos saborizantes que a gente coloca ali na massa pra gente conseguir aquele sabor. Por exemplo, no de formigueiro, quanto de granulado, no de chocolate, tem as particularidades. Ensino vários bolos frutados também, tá? Limão, laranja, maracujá, abacaxi, banana, coco, tudo feito aí a partir da massa base. Bolo vermelho, bolo de morango. Gente, são muitos bolinhos, tá? Todos os meus bolinhos estão aqui nesse manual, está bem completo mesmo. Então, como eu falei, são mais de 50 receitas de bolo, né, variações, com passo a passo e todas as informações de tempo, de preparo, forma, embalagem, rendimento, temperatura, tempo de forno e validade, tá? Coloquei a validade de cada bolinho, porque essa validade varia, tá? Não é a mesma para todos os bolinhos. Bolos feitos com a massa base têm uma validade. Bolos, por exemplo, como de cenoura, fubá, queijo, mandioca, eles têm uma validade menor. Bolos frutados, por exemplo, que vai morango, às vezes tem uma validade menor. Então, eu falo detalhadamente em cada receita, tá? Então, assim, são muitas receitas para vocês começarem aí. Vocês vão ter, assim, um cardápio de bolos caseiros completo à mão aí de vocês. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, tá? Então, depois aqui de abordar todos os bolos caseiros, né? Todas essas receitas bem detalhadamente, nós vamos falar um pouquinho sobre o rendimento da massa base. Então, eu falo, né, como que eu chego nesse valor total aqui de 1,8 kg sem ter que pesar, né, uma coisa mais fácil. E também vou falar para vocês o rendimento na forma de 19, quantas forminhas e quantos de grama, né, quantos gramas vai cada forminha. Na forma de 16, 13, 12 e 9. Então, como eu falei lá no início, é na forma grande, na forma média, na pequena, na baby, na mini, tá? Tem todas as medidas certinhas aqui. Tem o rendimento em unidades e a quantidade em gramas, né? Que vai aí em cada forminha. E aí, faço a mesma coisa para os bolos piscina, tá? Forma coração, tradicional, baby, mini, falo o rendimento, as unidades e também o peso, né? Que vai em cada forminha, quantidade de massa. E depois disso a gente vai falar um pouquinho de dicas de congelamento e descongelamento da massa base. Aqui, gente, eu falo um pouquinho como a gente deixa essa massa esperando sobre a bancada, como que eu faço para levar essa massa à geladeira ou até mesmo congelar essa massa, tá? Isso antes de assar. Aí eu abordo um pouquinho sobre o fermento de duplação, explico um pouquinho mais sobre ele aqui, qual que é o procedimento que a gente faz para essa massa dar tudo certo e depois de ser congelada ou ser refrigerada ali, ela dá certo assada, tá? Por que disso? Então eu explico detalhadamente para vocês. Vou explicar também um pouquinho sobre como assar, eu falo de como eu asso esse bolinho no meu forno convencional, no forno turbo, que tem a turbina, no forno a lastro, que é um forno muito parecido com o convencional, que é aquele forno de pizza, né? Falo o tempo, eu falo a temperatura, então eu falo bem detalhado também de como assar esses bolinhos, tá? Lembrando, né, que isso pode variar de forno para forno, mas é uma média, então eu explico para vocês. E depois eu falo um pouquinho sobre como desenformar um bolo perfeito. Aí eu vou abordar as formas que a gente pode untar a forma, algumas dicas muito práticas, tá? Que realmente funcionam e que eu não tinha conhecimento e aprendi aí com o padeiro lá na padaria. E aí, gente, depois de mais um pouco de teoria, gente, vem o tópico que sempre me pediram, que é receitas de cobertura. Gente, como me pediram, e esse tópico tá perfeito. Eu selecionei as melhores coberturas que eu tenho, tá? Ficou muito top mesmo, tem muitas coberturas, são mais de 40 variações de coberturas e são coberturas fáceis. Como eu falo pra vocês, eu amo essas receitas práticas que, claro, tem que ser gostosas, né? Mas são práticas, vão poucos ingredientes e são perfeitas, tá? Então, assim,
assim, eu selecionei muitas coberturas aqui pra vocês. Dá pra vocês fazerem muitas variações com os bolinhos, tá? Por exemplo, no bolinho formigueiro, colocar uma cobertura de chocolate, ou fazer um bolinho formigueiro tipo flocos, com uma cobertura tipo uma mousse branca com granulado em cima. E tem fotos, tá, gente? De todos os bolinhos que eu fiz, fotos minhas, tá? Perfeito! E eu tô apaixonada nesse manual, gente. Ficou muito bom mesmo. Eu tentei tirar todas as dúvidas, né? Porque conforme eu fui vendendo a minha revista digital, eu recebia dúvidas em relação a algumas receitas. Então, o que eu tentei fazer? Tentei responder vocês aqui no manual de todas as formas, tudo que tinha de dúvida, tudo que eu pensei assim que seria útil para vocês, eu coloquei aqui, tá? E aí, gente, depois de falar um pouquinho, né, das coberturas, que não são poucas, tá? Como eu falei pra vocês, são mais de 40 variações de coberturas. Eu vou falar um pouco sobre embalagens, alguns modelos de embalagens, a que eu uso e quais forminhas eu consigo colocar na embalagem que eu uso, porque é muito prático, né? Você tem uma embalagem ali, dá pra você colocar 4 tipos de bolo nela, então é muito bom. Então, eu falo sobre isso. Fala um pouquinho sobre a validade do bolinho, que é uma coisa muito importante. Eu vou tocar um pouco aqui no assunto sobre manipulação de alimento, bem brevemente, né? Mas eu falo sobre contaminação biológica, contaminação física, química, que isso vai afetar diretamente na validade do seu bolinho, tá? Porque se tiver ali uma contaminação na sua massa, com certeza ele vai deteriorar, né? Bem mais rápido do que o normal. Então, eu falo sobre isso, falo um pouquinho sobre a validade, né, gente? Tipo assim, a data de validade. Ah, vale 5 dias? Quantos dias que eu coloco ali pro cliente? Porque a gente tá trabalhando num ambiente mais caseiro, não é industrial, que a gente tem tanto controle, né, ali da validade. Então, eu falo um pouquinho sobre isso. Algumas formas de segurança e evitar, né, a contaminação dos alimentos. A gente fala sobre isso. Fala um pouquinho sobre a validade da massa, né, fresca, assada no dia, ela fresca, congelada no dia e assada depois do descongelamento. E ela também é assada no dia da produção e congelada, tá? Então, assim, falo sobre isso com vocês. É muito importante a gente ter uma noção desse assunto, né, de manipulação de alimentos, porque isso realmente interfere diretamente ali na validade dos nossos bolinhos, tá? E aí, depois eu dou uma sugestão de cardápio para vocês, tá? Falo, né, dos principais sabores, como que você montaria ali um cardápio mais atrativo para o seu cliente. E também um pouco sobre precificação e gerenciamento. Esse tópico, ele é falado pelo nosso professor Eduardo Ordones, né, que é especialista no assunto, então ele aborda esse assunto com vocês e ficou muito legal, tá, gente? Então, é basicamente isso, né, que é um conteúdo muito completo, gente. É um conteúdo, assim, feito com muito carinho, como eu falei pra vocês. Eu começo falando ali da minha história, né, pra inspirar pessoas que estão com medo de começar, porque eu também tive medo, mas nós começamos e estamos aqui, graças a Deus. É claro que tem os obstáculos, eu até mostro isso pra vocês, mas estamos aqui, estamos felizes, né? E é isso aí, gente. Tento mostrar pra vocês a realidade, né? E depois eu abordo a teoria, como eu falei pra vocês, porque eu quero mostrar pra vocês o porquê das coisas, né? O porquê daquele ingrediente, o porquê daquela quantidade, o porquê desse método de preparo, essa sequência dos ingredientes, porque assim vocês vão ter liberdade e conhecimento para fazer as suas próprias alterações com segurança, tá? E criar até as suas próprias receitas. Então, vocês têm essa liberdade que às vezes muitas pessoas não têm, porque pega a receita pronta e tenta seguir só a receita sem entender a receita, o que acontece ali por trás, o porquê dos ingredientes, proporções, enfim, método de preparo. Então, eu tento dar essa base para vocês, tá? Para vocês terem essa liberdade depois de fazer as alterações se necessários ou criar as próprias receitas.
E aí eu também disponibilizo todas as minhas receitas de bolos caseiros, que são receitas já aprovadas não só por mim, pelos meus clientes, mas por muitas confeiteiras que já compraram aí a minha revista digital. Lembrando que as receitas do meu manual de bolos caseiros, elas estão atualizadas, tá, gente? Porque, como eu falo pra vocês, eu sempre estou em busca, né, de estar melhorando, buscando uma receita melhor, chegar no meu objetivo. E aí eu vou fazendo os meus testes, né? Então, fazendo os meus testes, eu vou alterando as minhas receitas. Conforme o tempo vai passando, eu altero as receitas. E daí eu vou melhorando essas receitas. Então, no meu manual de bolos caseiros, já tem muitas receitas com essas alterações, tá? Então, são receitas atualizadas minhas. Lembrando que também tem muitas aí a partir da massa base. E aí tem o tópico que me pediram muito, que é o tópico de coberturas, tá perfeito, maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar essas variações de cobertura. E daí tem toda a parte teórica também no finalzinho ali que eu falei pra vocês, sobre validade, sobre vendas, precificação. Então, a gente fala um pouco sobre isso também. E aí tem os meus agradecimentos. Então, gente, ficou um manual assim completinho, foi muito gostoso de fazer esse manual junto com meu esposo para vocês. Como eu falei, a gente riu bastante, eu me emocionei lembrando das histórias, vendo algumas fotos aqui antigas, né? Foi muito bom, graças a Deus, nós estamos muito felizes com esse conteúdo, tá? É um conteúdo muito bom e eu espero muito que ele faça diferença na vida de vocês, tá? Quem tá começando aí, tá inseguro, pode ter certeza que o Manual de Bolos Caseiros é o primeiro passo que você vai dar para começar a fazer os seus bolinhos em casa ou até mesmo abrir aí uma lojinha de bolos caseiros. E eu espero, né, contribuir com isso, ajudar vocês de alguma forma. Tenho certeza que o manual, como eu falei para vocês, vai ser o primeiro passo para vocês começarem aí a vender os seus bolinhos. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse, tá bom? E aí, gente, sobre o manual, o link vai estar aqui na descrição. Se você quiser adquirir, é só clicar que você vai ser direcionado para nossa página de vendas, tá bom? Ah, e uma outra coisa que eu estava esquecendo de falar. O preço, ele é um preço promocional, ele vai durar só durante 3 dias, tá? E é um preço muito especial, tá? Assim, super baratinho mesmo. E aí, depois que passar esses 3 dias, nós vamos voltar o preço normal dele e a gente não vai vender mais por esse preço promocional de lançamento. Então, são só esses 3 dias que ele vai ficar por esse preço. E eu espero muito que vocês gostem, comprem, deixem seu feedback lá pra mim, tá? Eu gosto de ler os feedbacks de vocês, os elogios é maravilhoso, os que é pra gente melhorar é muito bom também, porque é o que faz a gente melhorar cada dia mais, né? Então, deixem seus feedbacks que eu gosto bastante. Então, agora realmente eu vou finalizar o vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!